Eu recebo agora aqui no estúdio a juíza Maria Luísa Rangel, coordenadora do Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Prazer ter a senhora aqui. Prazer é sempre meu. Doutora, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o objetivo do CRP. Olha, se eu tivesse que definir em uma frase o objetivo do CRP, eu diria que é reconstruir histórias, né? Ou a gente poderia dizer assim, devolver alegria para as pessoas, colocar um sorriso no rosto de uma criança ou de um adulto, porque é isso que a gente faz lá diariamente, é isso que a gente vê lá todos os dias. Explica esse lado tão importante que a senhora acabou de responder. Pois é, o CRP, na verdade, é o seguinte, eu diria assim, que o nosso carro-chefe são os bebês recém-nascidos. Todas as crianças que nascem em Belo Horizonte e que são levadas a registro em qualquer dos cartórios de registro civil que não tem uma paternidade declarada, automaticamente a mãe já preenche no cartório um formulário onde ela diz quem é o suposto pai, né, e fornece algum dado de qualificação, se ela tiver, ou que ela não sabe quem é ou que ela não quer informar quem é. Naquele momento, o cartório entrega a certidão para a mãe só com o nome da mãe e gera um procedimento que cai lá no CRP. Então, o bebê tem 1 dia, 2 dias, isso já está lá conosco. Com aquele procedimento aberto, o CRP, então, se o pai tiver sido indicado, já marca uma audiência próxima, diria que com 30 dias, chama pai, suposto pai, né, e mãe, para uma conversa e tenta ali já convencer esse suposto pai a fazer um DNA ou reconhecimento espontâneo. E isso normalmente a gente consegue, porque eles sabem, e a gente deixa isso muito claro, que se ele não resolver isso daquela forma, que ele não precisa de pagar um advogado, está tudo ali, né, de forma consensual, conversada, ele vai ter que resolver isso num processo, que é muito pior para ele, né? Enfim, com outras consequências. Então a gente consegue caminhar por aí. Se a mãe não indica quem é esse pai, aí o caminho, então, a gente chama só a mãe, a gente não desiste dela não, a gente chama, vai entender os motivos dessa mulher para não indicar, porque às vezes é uma mágoa, porque esse homem, né, abandonou ela nesse momento, enfim, a gente percorre esse caminho. E além dos bebês recém-nascidos, o CRP é aberto para qualquer criança já maior, adulto, enfim, qualquer fase que a pessoa que tem essa lacuna no registro dela, né? E aqui vale lembrar que tanto vale para o pai quanto vale para a mãe, porque tem muitos adultos que não têm o nome da mãe na certidão de nascimento. E essas pessoas, então, buscam o CRP. A gente tem desfechos felizes e desfechos tristes lá. Né, o DNA negativo é sempre muito triste de dar o resultado, principalmente quando o pai já tem a expectativa positiva, né? Quando não há um vínculo, nenhum tipo de vínculo entre o pai e a mãe, e ele ainda não começou a conviver com a criança, os homens até gostam do resultado negativo, infelizmente eles comemoram. Mas quando já há um vínculo e faz o DNA só para confirmar e ele é negativo, são histórias tristes. Também é triste quando o resultado é positivo e o homem, por algum, sei lá, por falta de amor mesmo, né, eu posso definir assim, diz, olha, eu vou fazer o que é minha obrigação, mas eu não quero convivência, né? Então a gente tem alguns desfechos tristes, mas a gente também, quer dizer, esses são a minoria, né? Mas além disso, mesmo nessas situações, a gente tem, por exemplo, conhecimento de histórias que às vezes, por exemplo, o pai naquele momento não quis essa proximidade, mas a família paterna abraçou aquela criança, por exemplo. Então, essa criança, embora neste momento ela tenha sido rejeitada pelo pai, ela ganha uma avó, ela ganha tios, ela ganha primos que o acolhem. Mesmo para nós adultos, né? Você imagina, se você só tem o nome da sua mãe, é como se você não tivesse conhecimento da outra metade da sua história, sabe? Você conhece a sua história só pela metade. Sim. Cadê o resto da minha história de vida? Assim, de onde eu vim, né? Do resto. O que a gente vê lá, e assim, é muito bonito porque tem... Cada situação é muito comemorada. Esses dias a gente fez uma audiência que tinha um senhor, o filho dele faleceu e deixou esse neto, e eles quiseram fazer o DNA assim mesmo, e aí foi a família inteira para buscar o DNA, e foi bonitinho, porque o menino já tem uns 9 anos assim, e o avô estava com a foto do filho falecido. O menino era a cara do pai, nós até falamos, não precisava nem de DNA, então assim, tudo é muito comemorado, tudo é muito vibrado, sabe? Assim, e aí você vê como é que faz diferença. O CRP também faz reconhecimento de paternidade socioafetiva, é o pai do coração. Então, eu não tenho um pai, mas o marido da minha mãe ou o companheiro da minha mãe foi quem me criou, foi a pessoa que esteve o tempo inteiro comigo, na minha infância e tal, e agora na minha fase adulta eu quero colocar ele como meu pai. Além, não faz nenhuma distinção hoje. O CRP em Belo Horizonte foi criado em 2011, né? De lá para cá são o quê? Centenas, milhares
de casos. Milhares e milhares de reconhecimento. Centenas a gente faz no mutirão, né? Um mutirão que a gente faz são centenas de reconhecimento. São milhares, às vezes perguntam muito assim, tem muito DNA negativo? A gente tem uma estatística de que para cada 10 DNAs que a gente faça, 3,5, assim, quase 4 são negativos, é alto. Mas por que é alto? Isso explica exatamente a desconfiança às vezes, porque a maioria das pessoas que passam pelo CRP não tem uma relação estável, não são marido e mulher, não são um casal que namora há muito tempo, por isso a necessidade de buscar o CRP ou buscar um exame de DNA. Né? E é por isso, às vezes, que tem realmente esse volume de DNA, porque são, às vezes, relações avulsas, né? Ou, enfim, sem um compromisso. Então, isso acontece mesmo. Mesmo em histórias de vida maiores, a gente tem isso lá. O CRP, a gente tem repetidas vezes acontecido quando a gente faz reconstrução, exame por reconstrução, né? Que o pai já faleceu e aí a gente faz o DNA através dos avós, né? Que concordam. Então, tem uma criança pequena, 2 avós, aí a gente faz, o avô e a avó. Algumas vezes já aconteceu isso, do DNA voltar negativo e a mãe muito indignada, que é isso, né? Está errado. E quando tem uma indignação assim muito consistente, eu procuro conversar e entender o que está acontecendo, porque erro não tem. E aí essa mulher vai e fala alguma coisa e tal, e aí esse caminho eu já trilhei algumas vezes, já sei o que é. Então, normalmente chamo a avó para conversar. E algumas vezes isso já aconteceu, da avó admitir que o marido dela, né, o suposto avô, é que não era pai do filho dela. E aí, nesses casos, o que a gente faz o que a gente está ali para fazer? Resolver a situação daquela criança, né? Achar o pai para essa criança. Então, a gente autoriza a fazer um segundo DNA e nesse segundo DNA a gente não usa o material genético do avô. No final do ano, né, teve aquele caso que se destacou muito, que foi de uma senhora de 97 anos de idade, né? A dona Carmelita, ela passou a vida inteira ali querendo o sobrenome do pai, né? E foi conseguir isso aos 97 anos de idade. A gente pode até mostrar aí uma ceninha da dona Carmelita, olha só ela ali, bonitinha, né? Passou a se chamar Carmelita de Santo Antônio Alves Chaves. O Alves veio do pai. Eu gostaria que a senhora faça um pouco deste caso. Impressionou a todos, foi uma alegria, como é que foi? Muito, e a dona Carmelita é tão lúcida que na hora da mudança do sobrenome, né, eu estava na audiência com ela conversando, e aí eu disse para ela assim, como é que a senhora quer formar o sobrenome da senhora? O Alves, né, do seu pai, vai entrar no final? Aí ela respondeu, não, né, tem que entrar antes do Chaves, porque antes de casar eu fui filha dele, então o Alves, assim, sabe, a lucidez dela era assim, impressionante. Alves Chaves. E muito bacana, quer dizer, a gente faz muito reconhecimento de paternidade de adulto, mas assim, se você entrar no CRP, a cena clássica é ver mães com bebês no colo. De vez em quando você chega lá, já teve vezes que eu cheguei lá, tinha um senhor idoso sentado e um homem da nossa idade assim do lado dele, e eu pensar assim, uai, esse perfil não é, mas era um idoso reconhecendo um filho também já caminhando para isso. Então, mas esse não é o nosso perfil. Agora, 97 anos supera absolutamente qualquer coisa que a gente já tenha pensado, né? Em você conseguir dar essa alegria para uma senhora de 97 anos, foi realmente mágico, assim, para a gente foi um momento muito especial. E aí esse sucesso todo levou a uma expansão, né? Em 2019, né? Um CRP começou a funcionar em Santa Luzia e agora a ideia é expandir isso para todas as comarcas de Minas Gerais. São 298, já tem 2, né? Falamos BH, Santa Luzia, faltam 296. Como é que está esse processo? Nesse tempo, né, conversando sempre nas administrações, acho que, enfim, aconteceu de ser autorizada a expansão. Ela se iniciou, então, em 2019, lá com Santa Luzia, né? A Edna, que é a juíza que está à frente do projeto, conduz o projeto lá também de uma forma muito bacana. A comunidade de Santa Luzia certamente sentiu esse reflexo, né? Porque acabam as ações de investigação de paternidade praticamente. E aí, só que a ideia era, a partir de Santa Luzia, fazer um projeto modelo fora do ambiente CRP, que é o meu, porque eu tenho uma estrutura um pouquinho maior lá, e os outros trabalhariam só com a estrutura do Sejusc, né? Que é uma estrutura um pouco menor. Então, a ideia era essa, vamos ver como é que a gente consegue esse atendimento dentro do Sejusc para ver se a gente consegue ir replicando. Mas aí veio a pandemia e isso teve que parar e agora a desembargadora Ana Paula, então, assumindo, retomou esse projeto com força, né, publicou o ato normativo da expansão e agora a expansão vai sair. Qual seria a próxima? Dá para falar? O que eu sei te dizer é que a primeira comarca que vai receber a expansão agora, nesse formato,
é Muriaé. Olha, estamos contando em primeira mão. Estamos contando em primeira mão. Me autorizaram a dar o spoiler, eu vou dar. É que seria Muriaé e que vai ser em março. Não sei se junto com Muriaé quais outras vêm, mas que a primeira vai ser Muriaé e que é em março, isso me autorizaram a contar. Então, alegria em Muriaé. Bom, doutor, eu agradeço muito pela entrevista, foi muito bacana, esclarecedora. Espero ter a senhora aqui mais vezes. Sempre um prazer a gente poder trazer notícia boa, principalmente, né? Tá? Conta sempre comigo, sim. Obrigado. Obrigada.